Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Walter Machado e hoje aqui no Nos Bastidores a gente vai conversar com a criadora de conteúdos e jornalista Jéssica Amorim. Ela que também é professora, vai bater um papo com a gente sobre a criação de conteúdos digitais. E a gente vai saber, né, o que exatamente é um produtor de conteúdo digital. Será que todo mundo que posta na internet, será que todo mundo que coloca fotos e vídeos nas redes sociais é necessariamente um produtor digital? O que é que faz alguém ser um produtor digital e como é que você consegue encontrar os seus seguidores? Como é que você consegue encontrar o seu público a partir do material que você produz? Essas e outras coisas vão ser conversadas com a gente aí pela Jéssica, que já deve estar chegando aqui, acabou de nos falar. Enquanto isso, pessoal, eu vou pedir que vocês apertem esse aviãozinho aí e compartilhem esse conteúdo, compartilhem a nossa live. Lembrando que ela vai ficar gravada tanto aqui no nosso feed quanto no IGTV do Nos Bastidores, assim como no Spotify e também no YouTube. Olá, Jéssica, Oi. Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Tá me vendo e me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. E você, como é que tá o áudio aí? Tá ótimo. A Júlia tá dizendo aqui que tá ansiosa por essa live, hein? Júlia é jornalista. Jornalista também. Opa! Jornalista também. E ela adora fazer conteúdo digital, especialmente podcast, né? E ela tá aqui ansiosa para ouvir você conversar com a gente. Eu estava conversando logo quando eu estava anunciando a live, Jéssica, e eu fiz uma pergunta que era a seguinte: será que todo mundo que produz vídeos no Instagram, produz fotos para o Instagram, para Facebook e outras redes sociais, será que essas pessoas são necessariamente produtoras de conteúdo? Ou será que são apenas postadoras de material? O que é que você me diz? Tem uma grande diferença aí, né? O que eu costumo dizer é que o digital hoje nos deu a possibilidade de todo mundo estar online de alguma forma, sendo profissional de conteúdo ou não. Então, de uma maneira geral, todos nós somos produtores de conteúdo, né? Porque mesmo que você não seja um jornalista, não seja um comunicador, não seja um social media, não trabalhe profissionalmente com isso, hoje praticamente todas as pessoas têm um perfil numa rede social, né? Um perfil pessoal, para contato ali com seus amigos ou com seus familiares, por exemplo. E essas pessoas produzem conteúdo. É claro que esse conteúdo não é profissional, mas a partir do momento que você está ali no churrasquinho com a família, você coloca uma foto, de repente você fica indignado com alguma coisa do governo, você vai lá, você faz um post com um teor meio político, por exemplo, você está produzindo conteúdo, né? Você está comunicando a sua ideia para o mundo, você está se comunicando com seus amigos, com seus parentes, enfim. Essa é uma forma de produzir conteúdo que hoje todos nós temos à mão democraticamente, né? Porque praticamente todo mundo tem um celular, uma banda larga e a gente consegue produzir. Mas existe uma diferença para quem trabalha profissionalmente com isso, né? Que eu acho que é nesse ponto que você quer chegar. Aí sim é preciso que pessoas que trabalhem com comunicação, podem ser tanto jornalistas, publicitários, produtores audiovisuais, relações públicas, o que quer. Estão conseguindo me ver? Eu Aprendendo acho que todas faltou as luz. técnicas necessárias. Faltou Oi! luz aqui, Nossa, eu não sei se caiu, você está tá um conseguindo me pouquinho ver. mesmo. Agora Faltou eu tô te luz vendo, aqui. mas tá escuro. Pronto, eu vou colocar aqui assim, agora você está me vendo. Agora eu consigo te Faltou ver luz. melhor. Então, Pronto, vamos lá então assim. como eu dizia, né, para fechar o pensamento, então tem a produção de conteúdo nós, né, enquanto atores ali das redes sociais, nós enquanto pessoas interagindo, e tem a produção de conteúdo que é uma produção profissional, né? Aí você pode produzir os seus próprios conteúdos para se promover, por exemplo, você pode produzir conteúdos para outras pessoas ou outras empresas, e geralmente quem faz isso são profissionais de comunicação ou então profissionais que também não são da área, mas se identificam muito com produção de conteúdo, conseguem produzir bem, aí se especializam em algumas técnicas e também conseguem produzir. Na verdade, é um campo de trabalho muito fértil e muito democrático.
Entendi. Ah, que legal. Vocês estão ouvindo essa música que estão aqui, tá aqui no fundo? Música de background. Tem algum vizinho que começou a tocar o saxofone? Ah, eu não tô ouvindo muito bem, não. Tá um pouquinho longe para mim. Ah, então tá ótimo, porque para mim tá super alto, então assim tá legal. Bom, Oi, você Diana, diz. deixa eu dar um oi para minha aluna aqui, ó. A Diana entrou. A Diana sempre acompanha, minha aluna aplicadíssima, tá aí atarefadíssima, trabalhando. Que legal, né? Olha, olá a todos e todas mais uma vez. Obrigado por estar aqui na nossa live conversando e vendo a gente conversar também. Façam suas perguntas e Jéssica vai responder com todo carinho, tá? Bom, você está falando aí, Jéssica, sobre a questão da criação de conteúdo digital profissionalmente, né? Vocês conseguem me ouvir? Ela tá ouvindo, mas acho que ela não tá ouvindo a música de fundo. A música responde, né? Então, É. criar conteúdo profissionalmente, né? Você é jornalista, você é professora. Eu queria saber o seguinte, quando é que, fora aí do seu trabalho como jornalista, fora do seu trabalho como professora, o conteúdo digital, ou melhor, a produção do conteúdo digital começa a fazer parte do seu trabalho como, não sei, forma de renda extra ou como um trabalho novo que aparece no seu mundo? E como é que isso modifica, né, a sua vida como profissional? Então, é como eu disse, existem várias formas de você produzir conteúdo. Você pode trabalhar, ser contratada para produzir conteúdo para outras pessoas, ou você pode produzir os conteúdos para si mesma. Eu, por exemplo, durante muitos anos, eu trabalhei e ainda trabalho em alguns projetos construindo conteúdo para outras pessoas e para outras empresas, né? E o que a gente chama também essa função de ghostwriter, né? O que seria isso? Eu sou uma escritora fantasma, digamos assim, que produzo esse tipo de conteúdo. Hoje, o conteúdo que eu produzo, ele é mais focado para mim e para minha empresa, né? Eu trabalho com produção de conteúdo digital e também ensino, né? Tenho um treinamento online em que eu ensino técnicas de escrita e como que as pessoas vão produzir esses conteúdos. Então, hoje, os meus conteúdos estão voltados mais para mim, para minha empresa, porque nos meus perfis eu mostro o que eu estudo, eu mostro o meu estilo de vida, eu mostro como uma pessoa pode ter uma organização, uma qualidade de vida trabalhando, produzindo conteúdo digital. Então, hoje eu foco basicamente em mim, no que eu ensino. Ah, muito, muito legal. Agora, como é que o produtor de conteúdo digital, Jéssica, ele consegue encontrar o seu público? Essa é uma outra questão que eu acho que é muito relevante, porque às vezes as pessoas começam a procurar um público e elas não sabem exatamente como achar as pessoas que possam integrar, né, as suas páginas, que possam segui-las, que possam ajudá-las a divulgar o seu material. Uhum. Então, aí depende de como que esse produtor de conteúdo quer trabalhar, né? São certas questões, a gente tem que ter umas certas questões, porque assim, tudo depende, né? Então, por exemplo, se for um produtor de conteúdo que está produzindo para si, ele está se divulgando, ou ele é qualquer outro profissional, por exemplo, pode ser um advogado. Pode ser uma pessoa que ele é advogado e ele quer conseguir clientes na área, portanto, ele quer produzir os seus próprios conteúdos para as redes sociais. Então, ele vai conseguir, sempre que as pessoas que ele quer, ele precisa fazer primeiro um desenho que a gente chama de desenhar uma persona, né? Essa linguagem que a gente usa. O que é a persona? A persona é um personagem que a gente cria, a gente chama de personagem semi-fictício, que digamos assim, que ele é a personificação de quem é o nosso público ideal. Então, por exemplo, esse advogado que está produzindo o seu próprio conteúdo, o que ele quer? Ele quer atrair clientes, esses clientes têm umas certas características. Então, ele vai desenhar essa persona, quem que é, ele vai dar nome para ela, quais são os hábitos, como que essa pessoa navega na internet. Ele tem uma hipótese de quem é o leitor. E ele vai querer dizer, ele fala assim, bom, eu quero trabalhar, eu sou um advogado de família. Então, eu quero produzir conteúdo para pessoas que precisam de advogados de família, que são diferentes de pessoas que precisam, por exemplo, de um advogado criminal, civil e por aí vai. Então, tendo consciência disso, ele vai criar, ele vai desenhar essa persona que seria esse leitor ideal, esse cliente ideal. É importante que ele faça essa criação com muito cuidado, só que ele não pode ficar só na hipótese. Ele precisa testar, ele precisa confirmar se realmente aquela é a persona dele. Então, o que ele vai falar? Ele vai pegar pessoas com essas características que ele colocou e vai fazer uma pesquisa, vai mandar um formulário para
realmente bateu o martelo. Ah, é esse meu público. Então, ele vai produzir os conteúdos voltados para esse público. Porque não adianta você produzir conteúdo para um público que não é o seu, ele não vai se conectar com você. Então, se você é comunicador, advogado, dentista, você tem que produzir o seu conteúdo de acordo com a sua essência, claro, né? E de acordo com o que a sua persona espera ouvir de você. Bacana isso, hein? A criação da persona, então, se torna um elemento importantíssimo para iniciar aí a sua página, iniciar o seu negócio virtual, né? Ou digital. Exatamente. Sem a persona, você não sabe para quem você está comunicando. E tem uma frase que a gente diz no marketing digital, é que se você comunica para todo mundo, você não comunica com ninguém. Né? Se você pensa em falar com todo mundo, você atira para todo lado, você não acerta ninguém. Agora, quando você foca num nicho, quando você foca num público e você fala a língua desse público, aí você consegue dialogar com ele. Certo? Agora, eu fico pensando, por exemplo, na questão, uma coisa que você explicou no seu curso, né? No curso que eu fiz com você, você sempre oferece esses cursos online, né? Eu recomendo o curso da professora Jéssica Amorim, muito bacana, chamado O Redator da Nova Era. Adorei fazer com você, né? Ai, e aí eu descobri esse curso, professora Jéssica, por conta de um anúncio no Instagram, né? E eu queria saber de você agora sobre a questão ainda da busca do público-alvo, dessa persona, que é a hashtag, o produto impulsionado, que o aviãozinho que nossos amigos compartilham, são estratégias boas para a gente alcançar o público que a gente almeja. Por exemplo, quando a gente tem o hashtag, a gente tem aí um alcance de pessoas, mas não é um alcance muito amplo, você me corrige se eu estiver errado. E quando a gente tem o anúncio pago, por exemplo, impulsionado, a gente já vai aí direcionar de acordo com o que a gente escolher. Eu queria que você me dissesse se o criador de conteúdo, necessariamente, para impulsionar as suas vendas, ele precisa de pagar o conteúdo, ou se o hashtag já dá uma grande ajuda para ele. Olha, a hashtag ela não é muito eficiente. É interessante que a gente use. Sempre chegam pessoas no meu perfil por meio da hashtag. Mas, por exemplo, você está no Instagram. O Instagram é uma rede social de interação e de relacionamento. Então, as pessoas estão aqui para conversar, para ver assuntos de interesse, para ver uma foto bacana, para ver o dia a dia das pessoas. Então, não necessariamente ela está procurando por um conteúdo profissional específico. Então, as hashtags, elas são eficientes, mas a eficiência dela é muito pouco. Então, por exemplo, se eu fiz um post e esse post consegue alcançar 400 pessoas, por exemplo, uma ou duas vieram pelas hashtags. Então, é muito pouco, tá? Mas não ignore, é um recurso interessante porque sempre tem alguém que vai buscar alguma coisa ali do que você está pesquisando. Mas eu recomendo, você comentou a respeito do anúncio que você viu realmente, né? Esse evento era o terceiro evento, né? A gente fechou digamos assim, esse ciclo, né? Depois provavelmente vão vir outros. Agora eu estou no momento de modo difuso, né? Se você assistiu a primeira aula, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, eu estou digerindo, estou me aprimorando, estou estudando, estou revendo algumas ideias, né? Se realmente eu vou dar continuidade. Então, por enquanto, o Redator da Nova Era ele está em stand-by, ele provavelmente não vai voltar. E como era um evento final, né? Eu quis atrair bastante gente. Então, não dá para eu ficar só no orgânico. Né? No orgânico, eu sempre vou receber as pessoas que me seguem, que me acompanham, que vão receber o meu conteúdo. E também algumas pessoas podem se vir pela hashtag. Mas se eu quiser alcançar mais pessoas que estão fora ali do meu âmbito e que talvez não me encontrariam só pela busca, eu preciso fazer o anúncio pago, né? Preciso porque, assim, o Instagram, ele distribui o nosso conteúdo, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona a distribuição do conteúdo no Instagram. Ele distribui para muito pouco. Então, por exemplo, quando você faz um post no feed, por exemplo, você acabou de postar alguma coisa no feed. O que o Instagram faz? Ele compartilha só com 5% da sua base de seguidores. Entendeu? Então, vamos supor, se você tem 1.000 seguidores, ele distribui apenas para 50 pessoas. Ele distribui. Então, o que acontece? 50 pessoas recebem. Aí o Instagram vai ver como que está o engajamento do seu post. Então, por isso que é importante os comentários, as curtidas, os compartilhamentos, o salvamento. Porque assim, a pessoa curtiu, legal. Se ela comentou, o engajamento foi maior. Se o Instagram percebeu que dentro de 1 hora
o seu post teve bastante comentário, curtida, teve interação, aí ele passa a distribuir para mais pessoas. Então, se Olha distribuiu para só. 50, depois ele vai distribuir para mais 100. Então, quanto mais o seu conteúdo for relevante no orgânico, mais ele vai distribuir. Só que ele para por um momento, porque vamos supor, acabou as curtidas, já passou aquela hora, porque o conteúdo ele é muito orgânico, né? Vem um post após o outro, as pessoas já não veem mais, é engolida, né, pelo feed aqui do Instagram. Aí ele para de distribuir o seu conteúdo. Agora, quando você compra, por exemplo, um espaço, que é fazer o anúncio, ele vai distribuir para mais pessoas. E ali você seleciona quem que você quer que receba o seu conteúdo. Então, como eu fiz um evento, eu fiz uma imersão de 3 dias, voltada para redatores e produtores de conteúdo, de jornalismo, publicidade, tinha pessoal de letras, tinha engenheiro, tinha dentista, tinha até arquiteto, que são pessoas que estão agora produzindo seus próprios conteúdos para se divulgar, né, nas redes sociais. Então, eu fiz um anúncio, eu selecionei que tipo de pessoas queriam igual ela comentou ali, ó, na importância de segmentar o nosso nicho, é exatamente isso. Eu A selecionei que eu Júlia, né? queria profissionais de comunicação, da idade tal, que trabalham tal. Então, você segmenta e as redes sociais trouxeram essas pessoas para o meu evento. É bem interessante isso que você falou, que aí a gente conversa com o nosso público e diz, pessoal, se lembre disso, se você gostar dessa live, no final dela, quando ela estiver gravada lá no nosso feed, por favor, deixem seus comentários, compartilhem, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo bom material, né, professora? Exatamente, porque aí o Instagram vai entender que toda vez que você começar a fazer uma live, ele vai entender que o seu conteúdo é relevante. Então, ele vai distribuir para mais pessoas, porque por enquanto ele só distribuiu para 5%, de repente ele foi para 10%. Então, quanto mais interação e engajamento tem, mais pessoas têm acesso. É assim que eu faço com as minhas aulas no YouTube. Eu dou aula no YouTube toda quarta-feira, inclusive depois dessa live eu vou dar uma aula. E o que eu faço? Gente, comenta, curta, compartilhe, porque o YouTube vai entender que ela é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Quero falar olá para a professora Marília, ela disse que ela vai precisar sair. Muito obrigado, professora Marília, pela presença. Obrigado a todos mais uma vez aí pela presença. Obrigada. Agora, a gente estava falando de comunicação, Jéssica, e a gente conversou um pouquinho, né, sobre a questão no seu curso, sobre a questão da comunicação humanizada. O que é, na verdade, essa sua concepção, esse seu conceito de comunicação humanizada e o quão relevante ela é para os produtores digitais? Hoje eu estou trabalhando mais numa vertente, né? A minha área de trabalho e minha área de estudo está focada numa comunicação mais humanizada, que na verdade eu chamo de comunicação positiva e empática, né? E o que seria isso? É falar com o público diretamente, na sua essência, na sua autenticidade, sem ficar necessariamente seguindo regras e padrões, estratégias e métricas. Não que isso não seja importante, é claro que é. Principalmente quando você tem um negócio de produção de conteúdo, quando você trabalha na área. Mas antes das métricas, o que chega até o público somos nós, né? É a nossa essência, é a nossa comunicação. E como eu expliquei para vocês lá na imersão, a comunicação, quando ela é positiva e quando ela vem carregada de empatia, por exemplo, ela ouve o outro, percebe o que o outro quer, o que ele quer ouvir. E quando você coloca aspectos positivos na sua comunicação, você faz com que ela chegue até o outro mais rapidamente, com que ela seja decodificada mais rapidamente e que ela faça sentido. Porque uma comunicação sem sentido não vai ajudar, né? E a ideia das pessoas que estão aqui nas redes sociais, hoje em todas as mídias de uma maneira geral, é criar esse diálogo, né? Criar essa ajuda. E a comunicação humanizada é isso, né? É olhar para o outro, ouvi-lo, né? Tentar entender o que ele quer e transmitir esse conteúdo para ele de uma forma mais clara, objetiva e fácil de ser decodificado possível. A gente não pode falar difícil, né? A gente tem que falar de forma mais clara. E depois disso, depois de todo esse trabalho, que é um trabalho humano, porque a gente está falando com pessoas, a gente é só mediado por tecnologia, né? Mas a tecnologia é só um meio, a gente está se comunicando com pessoas, né? Então isso vem na frente. O nosso conteúdo, quando ele é humanizado, chega primeiro. Então, depois que o nosso conteúdo chegou, que ele tocou a pessoa, que ele fez o sentido, aí sim você vai recorrer às métricas, às estratégias, enfim. É isso que eu Essa é prego. uma, essa é uma questão bem interessante, sim, porque a gente vê que ainda com as redes digitais, as pessoas algumas vezes
se mantém, ou mantém, na verdade, aquela redação que a gente traz do jornal, aquela redação que a gente traz da redação tradicional, né, da comunicação tradicional. Mas as redes digitais chegam para revolucionar um pouco, ou talvez totalmente, esse tipo de comunicação, né? No entanto, ainda hoje, professora, a gente vê, por exemplo, nas páginas de Facebook, nas páginas aqui do Instagram, as pessoas fazendo esse tipo de comunicação densa, comunicação pesada. Então, dessa forma que você fala aí, me parece que é necessário que as pessoas que querem alcançar um público determinado pare para pensar em que tipo de redação, em que tipo de texto elas vão compartilhar com as pessoas através do seu feed, através também dos seus stories, não é isso? Exatamente. É porque cada rede social ou mídia digital que seja, ela tem uma linguagem, né? Então, para a gente produzir esses conteúdos, a gente tem que entender a linguagem de cada rede e como que as pessoas, como que é o público final de cada rede. Então, por exemplo, é o que eu dei o exemplo do Instagram. A pessoa, quando ela está no Instagram, tipo assim, ela está passando por aqui, né? Então, ela tá vendo um conteúdo mais leve, ela quer interagir, ela entra numa live aqui para interagir, para bater papo com a gente. Não dá para a gente colocar, por exemplo, um artigo de blog aqui, por exemplo. E nem um vídeo no IGTV que seja tão longo, né? Então, a gente tem que só saber, né? E o Instagram, ele é uma rede que ele tem diversos formatos de conteúdo. Então, aqui a gente pode fazer uma live, a gente pode colocar um texto com uma imagem legal no feed, a gente pode usar os stories, né? Mas cada um tem uma função, né? Os stories, por exemplo, é uma linguagem mais descontraída, são bastidores, são dicas, né? É o seu dia a dia ali que você mostra no feed. No feed você produz um conteúdo um pouco mais aprofundado, né? Um conteúdo que as pessoas que estão de fora vão entrar e vão olhar. É algo que você coloca mais reflexões, né? Você conversa ali com a sua audiência, né? Tem o Reels, que o Reels agora também é bem parecido com aquele outro aplicativo, que a gente nem pode falar o nome aqui, né? Senão eles derrubam, né? E no Reels você faz vídeos. Então, o Instagram não gosta que você cita outras redes aqui. Toda vez que você cita nome de outras redes sociais aqui, o seu alcance diminui muito. Eu fui Olha aí, tá? penalizada Mais semana uma passada dica, por hein? causa disso. É verdade. Foi? Sim. Então, você não pode, por exemplo, se você fizer um vídeo lá naquele outro aplicativo de videozinho de dancinha, se você Aham. pegar aquele vídeo lá e você postar aqui e tiver a marca d'água do aplicativo, o Instagram derruba, ele não distribui o seu conteúdo. Então, você tem que tirar a Olha. marca d'água antes de postar. Aí você não pode falar o nome das outras redes que não seja do Instagram. Então, você só pode falar Instagram, Facebook e WhatsApp. Os outros são todos concorrentes. Aí, cada vez que você cita, ele tem os robozinhos aqui que estão ouvindo a gente. Aí, ele pega e derruba o nosso alcance. Aí, você fica Então é uma penalizado um censura, né? tempo, aí depois volta. Olha, a censura no Instagram, pessoal. Então, por favor, se lembre de compartilhar aí a nossa live sem censura. Compartilhe a nossa live, e Isso. compartilhamento não tem censura, né, professora? Isso. Eu estou vendo aqui que o Altenfelder diz o seguinte: professora, pelo excesso de conteúdos e informações que temos hoje, mesmo o texto sendo objetivo, o que acaba chamando mais a atenção tem sido a parte visual ou gráfica, ou o texto escrito junto, o conjunto. O que é que você acha, professora? Geralmente, eu acho que ele está falando de post no feed, por exemplo, né? No feed do Instagram acontece muito isso. O feed é um lugar que a gente tá. As pessoas, o feed é a nossa sala de estar, digamos assim, né? É o lugar onde as pessoas chegam, entram e veem, né? Então é legal que a gente tenha um feed legal, bem arrumadinho, que tem ali algumas postagens interessantes. A imagem e o texto, eles têm que ser bem alinhados. E é claro que a imagem conta muito, principalmente aqui no Instagram. O Instagram, inclusive, começou sendo uma rede social basicamente de imagens, né? No seu início, era para isso. Então, é importante que você invista, assim, no visual da sua postagem para que a pessoa leia o texto. Porque tem pessoas que são muito mais visuais, então ela vai se atrair pela imagem que você vai colocar. E tem pessoas que são menos visuais, de repente, se você colocar uma legenda bem bacana, ela vai se atrair pelo texto da legenda. Então, na verdade, é um conjunto. Porque não adianta você ter escrito um texto maravilhoso, todo bonitinho, super inspirador, e de repente a imagem que você colocou
não está casando, digamos, né? Não está chamando atenção. Na verdade, eu acredito que é um conjunto, viu? E se por acaso você tem uma imagem que uma imagem é muito bacana e que ela fala muita coisa, a legenda ela pode ser até menor. Né? Se de repente você colocou uma foto e aquela foto, nossa, ela já diz tudo. E a legenda pode ser bem curtinha. Aí, às vezes, quando a sua legenda tiver um texto um pouco maior, um texto um pouco mais reflexivo, né? A sua imagem também, não que você vá prejudicar a sua imagem, claro, né? A imagem tem que tá contando. Mas, de repente, ela não precisa ser tão forte, tão chamativa. É uma aliança, é um casamento. A imagem e o texto. E as duas juntas, quando as duas são de qualidade, funcionam muito melhor, claro, né? Se uma está defasada, alguma coisa ali não vai funcionar na nossa comunicação. Mas no Instagram é importante investir, sim, na imagem, tá? Porque ela é basicamente uma rede de imagem e de vídeo. Agora, pegando carona nessa pergunta, professora, eu comecei a pensar aqui numa coisa que eu tenho visto muito frequentemente, especialmente em páginas que falam de literatura ou que falam de ciência. Os donos dessas páginas têm colocado perguntas, né, para as pessoas, abertas caixas de diálogo, e quando as pessoas respondem, eles fazem uma foto, colocam uma foto em relação que tem a ver com a pergunta com a resposta da pessoa ou com a pergunta da pessoa, e de repente escrevem textos homéricos, textos enormes a respeito daquilo. Esse tipo de publicação é uma publicação, logicamente, de nicho, não é para as pessoas que querem produzir, saírem produzindo textos dessa forma, né? E imagens dessa forma nos seus stories. Na verdade, isso você viu nos stories. Nos stories, não nos feeds. É uma forma de comunicar. Os stories, eles têm muitos recursos. E quando a gente vai fazer comunicação por meio dos stories, quanto mais a gente variar esses recursos, é melhor. Se ele escrever um texto muito longo nos stories, é legal, inclusive tem até uma estratégia por trás disso, mas eu acho que ele não deve focar só nisso. Então, por exemplo, ele pode escrever um texto longo, mas de repente o próximo story pode ser simplesmente uma foto. Aí o próximo story pode ser, sei lá, um videozinho, ou uma conversa, ou uma caixinha de pergunta. O story, ele é muito vivo, ele é muito orgânico e dinâmico. Então, se a gente sempre produzir o mesmo tipo de conteúdo para o story, as pessoas não vão querer assistir. Né? É necessário renovar, então, é necessário renovar o tipo de publicação nos stories para manter a fidelidade das pessoas. E isso é preciso usar todos os recursos que ele tem. Se ele tem vários tipos de recursos, cada dia tem uma ferramenta nova, para que você vai produzir só texto gigante? Né? Aí a pessoa, de repente, ela não quer ler, porque as pessoas, elas consomem conteúdo da forma que elas podem, que elas querem ali. Isso a gente não tem como dominar, como controlar, na verdade. Então, por exemplo, tem gente que gosta mais de ver vídeos. Agora, a maioria das pessoas que veem os nossos vídeos nos stories, por exemplo, vem em mudo. Porque às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes ela está dentro do ônibus, às vezes ela está numa situação que ela não consegue ouvir áudio. Então é por isso que toda vez que a gente falar, a gente tem que colocar uma legendinha ali do assunto que a gente está lidando. Porque nem todo mundo consegue ouvir. Né? E já foi feita uma pesquisa que cerca de mais de 70% das pessoas que assistem stories em vídeo vê no silencioso. Então, a gente também tem que pensar em quem está acessando o nosso conteúdo. Então, se você colocou um vídeo, porque é legal a gente falar ali com as pessoas, eu mesmo estou sempre ali, eu gosto de conversar com as pessoas, então eu estou sempre ali falando, fazendo um videozinho e tal. Mas tem momentos que não dá para fazer esse videozinho e eu sei que às vezes as pessoas também não vão conseguir. Então, tem um conteúdo que eu faço escrito, porque o escrito é mais acessível para algumas pessoas, nem para todo mundo, mas para mais pessoas é mais acessível. Depois eu faço um outro conteúdo que é uma imagem. Aí é uma imagem, por exemplo, uma reflexão. E por aí vai. Você vai mudando assim os seus conteúdos. Eu acho que fica mais legal. Aí tem que ser a sua autenticidade, vai de você, né? Eu perguntei, falando nessa questão de criação diferente de conteúdo, eu perguntei em caixas de diálogos aqui sobre nossa live às pessoas se elas achavam que o criador de conteúdo se torna refém do conteúdo criado, se torna refém da sua página, né? Ou seja, que ele tem sempre que estar criando. E aí, 65% das pessoas disseram que sim e 35% disseram que não. Eu gostaria que você falasse com a gente
sobre justamente essa questão do engajamento e da disponibilidade que o criador de conteúdo precisa ter em relação à sua página. E se há aí um meio termo para que essas pessoas não se tornem reféns do seu produto, né? Não se tornem reféns da sua criação. Uhum. O produtor de conteúdo, na verdade, ele tem que estar ali fazendo porque ele quer e porque ele gosta disso. Então, o fato dele estar ali todo dia, de repente, criando, falando com a audiência, não pode ser um fardo, né? E as pessoas têm tratado isso de uma maneira geral como se fosse um fardo. E isso não pode ser. Então, essa história de, às vezes, tem alguns gurus digitais que falam assim: ah, você tem que estar todo dia lá nos stories, você tem que todo dia produzir conteúdo para o feed, você tem que, sabe? Parece que todo mundo tá te falando o que fazer e que você tem uma fórmula mágica. E eu acho que não é isso. Eu acho que quando a gente chega num ponto que as pessoas precisam dizer o que a gente tem que fazer, alguma coisa está errada. Eu acho que isso tem que ser extremamente prazeroso. Então, para mim, estar ali conversando com as pessoas do meu perfil faz parte de mim. Então, para mim é extremamente prazeroso. Só que eu não tenho essa necessidade de todo dia produzir algo para o feed. Tem épocas porque nós somos de ciclos, né? E de fases. É o que eu falei, inclusive, no Redator da Nova Era. A gente tem que respeitar isso na gente. Então, tem ciclos que você está mais produtivo, que você aparece mais, que você conversa mais. Tem momentos que você está um pouco mais introspectivo, que você está gestando ideias, ou que você realmente está indisponível, você não consegue estar ali o tempo todo conversando com a sua audiência, tudo bem, né? No momento que você puder, você retorna. Mas isso de modo algum deve ser uma imposição de mercado, de maneira nenhuma. Isso deve ser algo bem livre. E é claro que quanto mais você está presente, mais interação e conexão você tem. Principalmente quem trabalha com isso, né? Com produção de... Isso é óbvio, mas isso não te obriga a estar ali todos os dias, às vezes a estar no momento que você não quer e que você não sente energia. Eu sou, por exemplo, uma pessoa que eu sou muito ligada em energias. Então, às vezes, se eu sinto que minha energia não tá legal, para que eu vou conversar com as pessoas para transmitir uma energia que não tá bacana naquele dia? Aí tudo bem, no dia seguinte eu já tô melhor, tô com um astral legal, aí eu falo com as pessoas, né? Então, não tem que ter essa imposição. Eu acho que tudo tem que fluir natural. A gente tem que pegar o celular e fazer o que a gente sentir. Então, toda vez que eu tenho uma inspiração, eu vou lá e escrevo pro pessoal. Quando eu tenho alguma experiência pessoal de algo que eu vi, que eu passei, ou que eu estudei, eu vou lá e compartilho com eles. Então, isso para mim é prazer. Eu tenho prazer em compartilhar. De nenhuma maneira é uma imposição que eu tenho que fazer. Né? Porque tem dia que não dá e eu não consigo. Tem dia que eu dou aula a noite inteira, que eu atendo o dia todo. Então, tem dia que eu não consigo aparecer. E é ruim, né? Porque eu já acostumei já. Mas de maneira nenhuma tem que ser uma imposição, tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso, né? Então você não pode se tornar refém daquilo que você criou para ser, de repente, uma forma de se comunicar com as pessoas, mesmo que seja essa forma de se comunicar uma forma também de renda, né? Eu estou vendo aqui que a Zilde falou o seguinte: tem pessoas que colocam um monte de conteúdo diariamente e isso torna cansativo e a gente acaba deixando de acompanhar. De quanto em quanto tempo é interessante fazer as postagens? Você sugeriria, então, assim, que você está falando aí, professora, de a gente postar quando a gente se sentir bem, mas para a pessoa que é produtora de conteúdo de forma de trabalho, né? Essa De pessoa trabalho. como forma de renda, será que ela precisa ter uma periodicidade para não perder seguidores e também para continuar ativa nas redes sociais? De quando em quando, como a Vilde perguntou, é necessário que a pessoa poste os seus conteúdos? E existe um número, eu vou pegar ainda da questão dela e tentar, existe um número de posts suficiente para as pessoas verem lá? Não, gente, tudo depende. Eu acho que as pessoas hoje elas estão buscando muito respostas certas e respostas prontas. E a gente tem que ter consciência de que nada é certo e de que nada é pronto. Por exemplo, o que vale para mim, de repente não vale para você. Então tem gente igual. Quem que comentou aí mesmo? Qual que é o nome da pessoa que Foi comentou? Zilde. Como? Não entendi. Zilde. Zilde? Então, como a Zilde comentou, ela falou assim que às vezes ela abre o feed e o perfil de uma pessoa e que todo dia tem ali postagens. Tem gente que faz postagens no feed do Instagram 3 vezes por dia. Que eu já sei, que eu já vi, que eu já acompanhei. E tem alguns gurus grandões do digital que falam, você tem que estar lá 3 vezes por dia. Eu, sinceramente, eu acho muito.
Eu, inclusive, não tenho condições. Quem posta 3 vezes por dia tem uma equipe muito grande por trás que ajuda a fazer isso, né? Agora, se é o produtor de conteúdo que está sozinho, está começando, se você for fazer 3 posts só no feed, hein, do Instagram por dia, fora que às vezes você tem outras redes sociais, outras coisas para dar conta, né? É humanamente impossível. Você vai ficar cansado, você vai ficar estressado. No final, você não vai conseguir ter essa consistência. Então, eu prezo pela constância. É sim, né? Importante você estar presente, principalmente se você é produtor de conteúdo, se você está trabalhando com isso, ou se você quer, de repente, mostrar o seu trabalho a respeito disso. É importante sim ter essa constância. Só que não só para produção de conteúdo, gente. Constância é algo que você tem que ter na sua vida de tudo que você quer melhorar, de qualquer hábito que você tenha que ter. Então, isso é normal. A constância tem que vir de vários aspectos, na verdade. Só que essa constância, ela não precisa ser esmagadora. Você não precisa morrer nesse processo. Você não precisa ficar estressado, ter uma síndrome de burnout. Você não precisa. Precisa ser prazeroso para você. E não existe um número mágico. Eu não posso falar que, olha, você tem que postar 3 vezes por dia no feed e fazer 100 stories, igual tem gente que fala. Gente, quem consegue fazer 100 stories? Às vezes até dá para fazer, né? Se você está discutindo alguma coisa ali, você está numa pegada. Mas é aquilo que falou, às vezes você cansa muito, né? As pessoas que estão te acompanhando, porque às vezes elas não estão naquele dia para ouvir aquilo. Então é interessante você fazer, por exemplo, menos e fazer isso mais dividido e constantemente, do que num dia só você fazer 100 stories e 3 posts. Imagina fazer isso todo dia? Você vai ficar cansado. Chega no final de semana, você não quer nem pegar no celular. Então, eu acho que o número ideal é aquilo que é ideal para você. E você só vai saber disso testando. Você tem que fazer testes. Eu, por exemplo, não tenho uma constante. Tem semanas, por exemplo, desde semana passada, eu acho que eu estou produzindo conteúdo para o feed todos os dias. Uma coisinha ali. Eu estou num fim de processo. Eu estou nesse momento que eu estou assim, muito inspirada, aprendendo algumas coisas, querendo dividir. Eu estou nesse meio processo. Só que eu não me cobro. Não é todo dia que eu consigo fazer uma postagem no feed, por exemplo. Tá tudo bem. Eu, às vezes, posto 2 vezes por semana no feed, às vezes uma. E, às vezes, nem aparece no feed, então depende muito. E tem semana que eu consigo postar mais. Agora, os stories são uma ferramenta que eu gosto mais. Porque o stories sou eu, né? Os stories é a gente, é os nossos bastidores, é eu ali falando direto com as pessoas que me seguem, com os meus alunos, né? Tem bastante aluno meu que me segue, meus amigos, familiares, né? As pessoas que começaram a me seguir, que vieram por meio do Redator da Nova Era ou de outros eventos que eu faço. E eu gosto de conversar com essas pessoas. Então, nos stories é uma maneira que, para mim, é mais gostoso, é mais prazeroso. Porque os stories ali é meu dia a dia, sabe? É eu de cara lavada, mostrando meus gatos, compartilhando uma leitura que eu tô fazendo, um ensinamento que eu tive, uma bobeira que aconteceu no meu carro, uma receita de bolo, qualquer coisa. É bem legal. Então, o Não tem um Mirante. número mágico, não tem uma regra. Vai ser o que for confortável para você e o que a sua audiência acompanhar. Essa é a questão, né? Encontrar aí o equilíbrio, tanto para você como para sua audiência, né? Agora, você como professora, né? E como jornalista também, trabalhando com esse meio digital, poderia falar aí para as pessoas que estão começando, querendo, né? Começar a produzir material para o Instagram, para o Facebook ou o YouTube, quais são assim, os erros básicos que essas pessoas poderiam evitar nessa esse primeiro contato com o mundo digital, de produção digital? Uhum. Eu até marquei umas aqui, né, pra gente, que você falou de alguns desafios, né, pra gente conversar de alguns desafios. Bom, o primeiro erro ou desafio, vamos colocar assim, seria a constância, que é isso que a gente está conversando até agora. Só que essa constância, ela não tem que ser matadora, né? Como a gente conversou, você não precisa estar ali, né? 100 stories, 3, 4 posts por dia. Não, mas se você fizer um pouquinho por dia, a cada vez o seu conteúdo vai melhorar mais, porque a nossa vida é feita dessa constância e desse pouquinho por dia, do que você fazer um tantão uma vez só por semana. Não funciona. É a mesma coisa quando eu vou, por exemplo, vou dar uma prova na universidade. O que acontece? O aluno, às vezes, ele não estudou para a prova em nenhum momento. Aí, antes da prova, um dia antes, ele quer aprender tudo em uma sentada que ele dá. Ele não vai aprender. Então, aí ele fica 2 horas lá estudando, de repente, para minha prova e para a prova de um outro professor. No dia seguinte, ele não vai sair bem na prova, porque ele deixou para estudar tudo um dia e no último. Agora, se ele tivesse separado 10 ou 15 minutinhos por dia para dar uma revisada no material, ele não precisava nem ter parado à noite. No dia seguinte, ele ia fazer a prova.
É essa que é a constância, é a gente fazer um pouquinho por dia. Então, o produtor de conteúdo, ele peca quando ele não faz isso. Ele quer, às vezes, fazer tudo de uma vez e depois fica uma semana sem aparecer. Aí também não, né? Então, faça um pouquinho, o mínimo. Se você consegue hoje publicar 2 stories, conversando com a sua audiência, informando alguma coisa, tá ok. Amanhã você põe mais 2, no outro dia você põe 3, no outro dia você já tá mais de boa, você põe 4 e por aí vai. Do que você desaparecer da face do cyberespaço e voltar depois de um mês, sabe? As pessoas nem vão mais lembrar, nem vão saber mais do que você faz. Então, primeiro é a constância, né? Que é extremamente importante. Segundo, falta de aprimoramento. Os produtores de conteúdo, eles têm que ter noção que eles são eternos aprendedores. Tem um termo para isso hoje, que a gente chama de lifelong learning. Ou seja, quem trabalha com conteúdo tem que aprender todos os dias para o resto da vida. É o que eu É por falei isso para que eu vocês. fiz o curso com você, né? Eu vi lá o curso da Ana, eu falei, é comigo mesmo, deixa eu ir ver o que é que vai acontecer aqui. Exatamente, você não pode nunca deixar de estudar. Não tem como. Você acha que você vai sair da faculdade, você vai parar de estudar? Quando você produz conteúdo, muito pelo contrário. É aí que começou. Eu até brinco com meus alunos da universidade, que às vezes estão lá reclamando prova, trabalho. Eu falei, gente, eu queria estar de volta aqui sentado nessa cadeira de uma universidade, porque o negócio vai piorar e muito. Piorar no sentido assim, de ter mais coisas para estudar, mais coisas para aprender. Então, as pessoas têm que ter consciência disso, tem que ter um momento do estudo, tem que estudar todos os dias. Porque é por meio do estudo que você vai ter repertório. Como que você quer produzir conteúdo sendo que você não traz conteúdo para dentro de si? Não existe isso. Não tem fórmula mágica, né? É todo dia ali, constância e aprimoramento. Deixa eu ver outro item. A comunicação humanizada, que tem muita gente que não faz, as pessoas ficam só preocupadas em gatilhos mentais e esquecem que estão falando com pessoas. Então, a comunicação humanizada, ela também traz uma linguagem bem clara, uma linguagem que inclui, e o outro item que seria um quarto que eu já incluo aí também, que seria acessibilidade, né? Hoje a gente está muito preocupados de uma maneira geral com a acessibilidade do nosso conteúdo. O nosso conteúdo realmente está chegando para todo mundo ou a gente está excluindo uma parcela da população por meio da forma que a gente se comunica? Então, a gente precisa pensar nisso também. Então, toda vez que a gente vai fazer, hoje, quando eu vou fazer um stories, às vezes não dá, às vezes acaba passando na correria. Mas eu sempre coloco assim, nossa, essa palavra todo mundo vai entender, tá incluindo todo mundo, né? Será que alguém vai ficar de fora? Então, uma das questões que a gente tem que pensar também. E que o pessoal está começando a olhar para isso agora, e é uma questão urgente. Eu acho que eu já falei todos, né? E domínio das técnicas de escrita, que seria o último, o quinto, assim. É importante que quem produz conteúdo precisa saber, no mínimo, o que é um copywriting, né? O que é um storytelling, todos esses termos que a gente vê por aí hoje, né? O que um UX writing faz, por exemplo, né? Então, é interessante saber essas técnicas de escrita e, claro, que você vai escolher uma que seja mais confortável para você, que você goste mais, que você vai trabalhar e você vai se desenvolver nela. E é necessário também, né, professora, que as pessoas estudem um pouquinho mais também de português, vejam como é que coloca acento, vejam como é que coloca as pontuações, que isso também chama a atenção, né? Um conteúdo bem escrito, bem redigido, por menor que seja, vai atrair o seu público também, né? Exatamente, é a questão do aprimoramento. Quem lê todos os dias tem cada vez menos problemas em escrever corretamente. Agora, você está falando sobre essa questão, né, da internet, ela ser ampla e as pessoas conseguirem colocar o seu conteúdo e ser vistos por tantas outras pessoas. Mas aí eu penso o seguinte, aqui na nossa live hoje, por exemplo, tem pessoas queridas nossas que estão fora do Brasil, dentro do Brasil, em cidades diferentes. Então, a nossa live está chegando, digamos, para o universo inteiro. Se tiver gente lá em Saturno, tem gente nos vendo. Mas até que ponto a gente pode usar isso a nosso favor e até que ponto isso é uma pedra no sapato do produtor de conteúdo? Ou não é uma pedra no sapato? Geralmente, por conta dessa grande abertura, desse alcance que a gente talvez não possa nem mensurar, a gente só tenha a ganhar com isso. Ok. E a Paty está mandando um beijo de Nova York. Ela tem um perfil De Nova York. da Steph. Sim, sim, sim.
A Paty me deu aula na faculdade, foi uma das minhas grandes inspiradoras. Ela dava uma aula de teoria política, gente, que eu era apaixonada. Eu comecei a ler política por causa dessas aulas, porque era algo que eu nem gostava muito. Mas é isso aí, ela tá mandando beijo de Nova York e eu não acredito que não seja pedra no sapato nenhuma. Isso daqui é uma grande possibilidade, né? Como eu falei aqui no início da nossa conversa. A internet, ela só nos dá a possibilidade, a gente precisa só aprender a usá-la a nosso favor. Né? Claro que, como tudo na vida, gente, isso não é questão de internet só, tá? Como tudo na vida tem os prós e contras, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, né? Se eu for aqui na vizinhança do meu condomínio, tem coisa boa, coisa ruim. Então, não é questão de internet, de divulgação. É questão de como você lida com isso e o que você faz com isso. Eu, por exemplo, uso a internet pro meu bem, pro meu trabalho, para conversar com as pessoas, para me aprimorar. Se não fosse a internet, eu não teria conseguido me aprimorar tanto o ano passado, que foi um ano tão difícil para todo mundo, mas o campo do digital abriu de uma forma estrondosa que a gente teve a possibilidade de ter contato com vários cursos, várias culturas. Enfim, a gente tem que usar a ferramenta para o bem, né? E é a gente que faz o uso, né? São seres humanos. Certo, então. Pessoal, eu gostaria de agradecer muitíssimo à professora Jéssica Amorim por conversar com a gente. Obrigado a todos e todas que estarem aqui. Se lembrem que essa live vai ficar gravada no feed, no IGTV, no Spotify e no YouTube. Então, vocês têm aí várias plataformas para ouvir e reouvir essas dicas maravilhosas que a professora nos deu. Muito obrigado mais uma vez a todos e todas. E a gente se vê na próxima. Professora, obrigado pela gentileza de ceder aí o seu horário para a gente, para conversar um pouquinho e dar essas explicações que foram muito bem, muito boa. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Eu só falei que eu ia dar aula, então a gente só precisaria encerrar um pouquinho antes. E faço um convite para todo mundo. Toda quarta-feira, às 9 da noite, eu estou online no YouTube, né? Falando sempre de criatividade, produção de conteúdo. E estou indo para lá daqui a pouquinho. Obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo, gente. Ok, se vocês ainda não nos seguem, nos sigam. Vai ser um prazer ter vocês aqui. E mais uma coisa só, pessoal, se lembre o seguinte. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Um beijo, gente. Tchau, boa noite. Nos Bastidores, o seu canal de informação e entretenimento no Instagram, Spotify e YouTube.